Bem-vindos a bordo, meus amigos e minhas amigas. Hoje é dia de explosão. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu não esperava essa abertura. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Eduardo, você está no canal A Deriva nas Ideias. Mas antes de qualquer coisa, curte, comenta e compartilha. Porque hoje o vídeo, BUM! É uma explosão de cabeça. Ou da Terra. Da Terra é mais comum. Hoje a gente vai falar das espinhas da Terra. Isso aí. O A gente vai escravo do falar planeta. de geologia, do povo da areia, E BUM! Vulcões. erupções vulcânicas. Gente, é sério, eu acho o vulcão muito maneiro. Na verdade, o nosso tema é Top 10 erupções vulcânicas. É verdade, é um top 10. São as 10 maiores erupções vulcânicas do período humano. Que temos conhecimento. Então, a gente sabe, porque tem registro, né? É. Mas assim, não vai ter, por exemplo, aquele mega vulcão lá da Sibéria que... Não, é só do período humano. Isso Quando aí. o ser humano estava na Terra. E a gente vai começar com um nome que a gente vai ter que apelar. Rapaz... Porque é impronunciável. Vamos começar que os islandeses, eles não querem que o mundo entenda o que eles falam. Exatamente. E olha o nome do vulcão dos caras. Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. O vulcão lá da Islândia. Isso aí, eu repeti, hein? O vulcão lá da Islândia... Repete de novo, já esqueci. O vulcão lá da Islândia. Isso aí. Ele aconteceu recente, foi em 2010. A galera tá sabendo o que aconteceu, alguns ainda lembram. O tráfego aéreo europeu ficou parado por uma semana, muito voo cancelado. Foi caos, foi dedo no e gritaria. Isso em 2010. Recentíssimo, recentíssimo. Porque quando a gente fala de passado recente, gente, normalmente historiador e tal, a gente fala de 100 anos, 70 anos. Não, mas Gente, foi pra ontem. 2010 foi algumas horas atrás, praticamente. Pô, 2010, cara. Foi recente pra caramba. E assim, foi uma loucura. Foi uma loucura. Porque não afetou só o tráfego da Islândia, afetou o tráfego de toda a Europa. É um prejuízo bilionário. Né? Porque foi muita coisa. E foi uma erupção principalmente de fumaça. E Eyjafjallajökull é um vulcão. Eu tô tirando aqui, que depois eu descobri que tá escrito. Eu botei no roteiro a pronunciação. Mas o bagulho é difícil de falar mesmo. Eu repeti, até me deu tosse. Fica aí, a gente vai falar da língua mais complicada de falar do mundo. Isso aí. É uma das... Bota aí nos comentários se você quer que a gente fale de línguas estranhas no mundo. Eu adoro linguística. Faz um comentário. Pô, eu vi um tema aí de linguística, vou te mandar pra você vai ver que a gente vai curtir. Mas vamos pro nono lugar, mano. Vamos lá. Esse é famoso. Na Itália. A Itália vai aparecer algumas vezes na lista. Isso aí, porque a gente vai falar do Monte Etna. Mas aí já não é tão recente. Pô, 500 mil anos, né? É bem antigo. Mas já é na era humana. Exatamente. Gente, ser Já humano tinha seres é humanos. muito Já antigo. tinha seres humanos. Era pré-história? É paleolítico? Era. Mas teve um ser humano aí que viu essa brincadeira. Mas por que ele tá em nono lugar, Eduardo? Porque o Etna é ainda o mais ativo da Europa. Então, gente, se ele tá há 500 mil anos ativo, é porque realmente é algo poderoso. Muito. O cara tá lá direto. O pessoal até brinca ele dizendo que ele tá fumando cigarro eterno. E o Monte Etna tá sempre com a chaminé saindo fumacinha. E ele é na cidade de Catânia. Catânia, né? Catânia, Itália, né? na Sicília. Tem uma curiosidade, né? Que tem um dos meus filósofos favoritos, que é o Nietzsche. Nietzsche dizia que as encostas do Monte Etna era o melhor lugar do mundo para se viver. Porque era lindo e podia acabar a qualquer momento. Então você sempre estava se obrigando a apreciar a paisagem. Viver com o risco da morte Sim, iminente. mas com a beleza intangível. Que o solo vulcânico é um solo muito fértil. Então é um lugar muito bonito. E o oitavo lugar, maninho, vamos para onde agora? O oitavo lugar é o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos. Também muito recente. Mas é mais recente. No ano que eu nasci. 1980. Faz tempo, hein? Não faz nada. Foi logo ali. Foi anteontem. O Foi 2010 anteontem. foi ontem, esse foi anteontem. Anteontem. Mas esse aí foi um vulcão estranho, porque ele não fez erupção assim. Ele fez erupção assim. Pros lados. Foi um negócio bem bizarro. Parecia um tiro de canhão da natureza. E morreu gente, né? Morreram 57 pessoas com essa erupção. Um negócio complexo, então, mas o Monte Santa Helena,
os Estados Unidos, eles estão numa falha tectônica, então eles estão numa situação, né? O pessoal até brinca, né, que terremotos e vulcanismo, gente, estão bem ligados. Bem próximos. Que os Estados Unidos não é se, é quando vai ter o super terremoto. Então é por isso também que a geologia estuda isso, o povo da areia. O povo da areia. Fala isso pro cara da geologia pra você ver. Agora a gente vai entrar no sétimo, né? O sétimo lugar. Sétimo lugar, nosso querido amigo. Qual é o nome dele? Eu não sei falar esse nome. Ilopango. Ilopango. Ele significa em El Salvador. El Salvador, mas esse já é um pouquinho distante. Não, pô, 575 depois de Cristo, pô. Depois de Cristo? DC, depois de Cristo. Então, só tem o quê? 2.000 anos, quase? Quase 2.000 anos. 1.500. 1.500 anos. 1.500 anos, pertinho. É que tá, né? Foi assustadora, né? Ele provocou escuridão parcial do céu no hemisfério norte. Que é isso, gente. Quando o vulcão ele entra no pessoal, ele solta muita fumaça. Essa fumaça bloqueia o sol. Imagina, gente, foi uma situação bem punk, né? Vai ter aí um que foi tão punk que não teve verão. Imagina, a gente acabou com uma estação do ano. Mas esse daí não, foi aqui, período, causando, foi parcial. Só no hemisfério norte. Só no hemisfério norte. Mesmo assim já foi complicado, hein? Mas olha, uma explosão vulcânica que produz isso é porque nesse período, no século XVI, no século VI, aqui a gente não tinha, sobretudo nessa região, a cultura letrada. Os principais povos, seja os maias, seja os astecas, os incas, eles tinham um alfabeto, eles tinham um idioma, mas eles não tinham essa cultura letrada tão forte. A tradição oral era mais importante para eles. Então, imagina, nesse tempo, o povo com certeza iria colocar que alguma coisa dos céus, os deuses, porque a explicação era algo divino, sobrenatural. Exatamente. Mas você não tem esse registro escrito, mas foi uma escuridão parcial em todo o hemisfério norte. É coisa para dedéu. Vamos pro sexto lugar, mano? Vamos lá, e volta a Islândia. Mas aí eles pegaram leve com a gente. Aí eu acho que acredito que seja Lake. Vamos chamar de Lake. E esse, curiosamente, ele, olha, juntinho da Revolução Francesa. 1783. Com a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Tá ali, e com a Inconfidência Mineira. Falam que ele até ajudou a causar a Revolução Francesa. Porque ele impacta um pouquinho na questão da agricultura, né? Então você tem um processo que afeta de algumas formas. Foi 8 meses seguidos de lavas, gases tóxicos e fumaças que envenenou o ar. 8 meses. Erupções vulcânicas não são de 5 minutinhos. Você vê, por exemplo, no Havaí, tem aqueles montes lá que tem erupção constante ainda. Só que como lá é uma região isolada, onde não tem habitação e eles estão formando ilhas, não entra na nossa lista aqui. Que a gente está falando de impactos humanos. E impacto humano a gente vai entrar agora no top 5. No top 5. Aí já a situação fica complicada, hein? Porque esse quinto lugar é o Monte Pinatubo. Recente também, foi em 1991. 91 é bem recente. E ele foi quase um bebê. Foi um negócio tão violento que ele resfriou o planeta em meio grau. Nossa. Meio grau de resfriamento. Eu não senti nada. 91. Não tô sentindo nada. 91 tinha o quê? 9 anos? Eu tinha 9 anos. Eu tinha 11. Eu tinha 9 anos. Gente, com 9 anos eu não sabia nem limpar minha bunda direito. Não lembro de nada. Eu também não tinha a menor consciência do que estava acontecendo. Eu lembro da minha professora quando eu tinha 9 anos. Qual é o nome dela mesmo? Era Giliceia? Não, 9 anos já era a tia Tânia. Então, a tia Tânia já na quarta série com 9 anos. Não lembro. Não. Mas assim, foi meio grau, cara. Meio grau. Meio grau. A gente tá no aquecimento global subindo 2. O Pinatubo! Volta aí. Vamos lá, Pinatubo! Vamos lá. Agora o quarto lugar, Eduardo. Esse aí jogou muito, né? O Pelé. O Monte Pelé. O Pelé jogou muita bola, o Pelé. Em 1902. Mas esse era Martinica. Por que eu vou comprar na cidade de Saint-Péry. Lá da Martinica. Não é isso não. É o Monte Pelé, sei lá como é que fala isso aí. Na verdade é Peli. Não, porque o agudo no francês ele fecha. Então é Pelé. E Saint-Péry. Sei lá como é que fala isso. Na França isso, né? Não, na Martinica. Martinica é aqui nas Américas, mas é colônia francesa. Tá, por isso tem nome francês. Tá. A erupção foi clássica, né? Aquela joga fogo pra cima e tal.
30 mil pessoas morreram. Meu Deus, muita gente. Curiosidade, teve um maluco que se salvou. Ele tava numa cela subterrânea. Aí ele não morreu. Foi o único da ilha que não morreu. Caramba, gente. Nossa, esse daí nasceu de novo. Literalmente. Eu não sei. Eu sei que foi feio o negócio. Foram 30 mil mortes, gente. 30 mil mortes é muita gente. E uma erupção vulcânica que a gente espera que não se repita tão Isso cedo. aí. E a gente vai agora entrar no nosso pódio. E esse talvez seja o mais medalha famoso. De bronze. Exatamente, porque Por temos incrível, vestígios. O primeiro lugar o terceiro lugar é o mais famoso, que vai enrolar muita gente, vai achar que ele era para ser o primeiro, mas não, o primeiro tem mais história. Mas esse é famoso. Porque temos uma ilha. Pompei. E a ilha, né, que ela deixou muito vestígio, porque foi uma ilha, praticamente uma cidade inteira. Foi uma cidade romana do primeiro século, congelada no tempo. Porque todo congelada mundo não, carbonizada. E ficou o registro histórico ali para todo mundo ver. E hoje é um sítio arqueológico maravilhoso. A gente está falando da erupção do Monte Vesúvio, né, que fica na Itália. E o Monte Vesúvio, só para deixar claro, gente, para vocês, o que aconteceu? Quando ele entrou em erupção, antes dele jogar o fogo e tal, ele jogou gás, dióxido de enxofre, dióxido de carbono. Isso fez muita gente que estava dormindo, se for à noite, morrer. Morreu intoxicado do gás. E aí, quando ele jogou cinzas, ele formou múmias vulcânicas. E tá preservado até hoje. Exatamente. E aí depois, a cidade teve erupção vulcânica. Quem não tinha morrido nesse processo e tal, foi salvo, resgatado e tal. Mas ficou uma ilha que era uma cidade romana do primeiro século, absolutamente intocada. Até hoje você encontra, por exemplo, os grafites nas paredes. Você encontra os afrescos nas paredes. Romano se amarrava numa putaria. Muito. Não, e tem assim várias situações. Tem o casal que tá de mão dada. Sim, tem várias coisas muito legais pra ver, estudar. A própria estrutura das casas tá preservada. Da cidade, porque você vê como, por exemplo, tinha lugares para refeições públicas, onde você tinha os banhos. A lógica romana é realmente o melhor lugar para estudar tá na minha lista de lugares a visitar. Esse daí é o lugar que eu gostaria. E assim, é uma ideia muito bizarra você pensar nisso nos dias de hoje, mas a gente tem uma fonte histórica maravilhosa graças a essa tragédia que foi a erupção do Monte Vesúvio. Agora o segundo lugar, ele entra na história porque ele tem um nome muito famoso. Krakatoa. Na Indonésia, em 1883. O lance dele todo foi que é considerado o maior barulho já produzido no planeta Terra na história. O som foi ouvido a 5.000 quilômetros de distância. Gente, isso é muita coisa. Rola papo de que tem registro disso na Europa. Na Indonésia deu para escutar do outro lado do mundo. Se tivesse feito no Recife, a explosão se tivesse sido no Recife, daria para escutar no Senegal. Dakar. Para você ter uma ideia da distância que teria esse produzido som. A onda de choque deve ter sido bizarra. A onda de choque deu a volta ao mundo 4 vezes e gerou um tsunami que matou 36 mil pessoas. Isso no século XIX, onde não tinha tantos bilhões de pessoas no mundo assim. Imagina, gente. Olha, é brutal o negócio. O bagulho foi brutal mesmo. E por isso que está no nosso segundo lugar. A explosão do Krakatoa. E aí vem o primeiro lugar. Vamos lá, esse daqui me surpreendeu. Olha, eu sabia, eu não lembrava o nome, mas eu sabia do evento, porque foi o Verão Sem Sol, o Ano Sem Verão, que acabou gerando um dos meus livros favoritos, que é o Frankenstein. A história toda é a seguinte: 1815, bum, o Monte Tambora explodiu na Indonésia. O bagulho foi tão violento, jogou tanta fumaça, tanta poeira, que cobriu o Sol. E não foi só cobrir o Sol, foi do planeta inteiro. O planeta inteiro. Um ano sem Sol. Sem Sol. Sabe, nevou no verão. 815. Nevou no verão. Isso teve um impacto muito grande nas colheitas, na vida alimentar e tal. E por que inspirou o livro?
teve o Shelley, né, que era o poeta. Ele era casado com a Mary, né, e eles foram pro retiro na ideia de verão. Só que não tinha verão, não tinha neve e tal, eles ficaram trancados dentro de casa, junto com os amigos. E aí eles fizeram uma competição literária. Então ele escreveu o melhor conto de assombração. A Mary Shelley escreveu Frankenstein em uma noite. Porque também estava naquele momento fazendo descobertas, né? Literárias, descobertas da eletricidade, a ciência surgindo. E então ela teve a ideia essa obra de arte maravilhosa, que é o Frankenstein. Que o Frankenstein, né, no caso, não é o monstro, não é o monstro, é o doutor Frankenstein. O monstro chama monstro. O monstro é o monstro. Leiam o livro, só isso que eu tenho a dizer. É muito. Ai, que eu vi o filme. O filme é uma bosta. O livro é muito melhor. Ler os livros. O livro de Frankenstein é um livro delicioso, curtinho, que você consegue ler em, sei lá, 2 tardes. Porque é muito tranquila a leitura dele. Em vários casos o livro é bem melhor do que... Alguns casos... Raro que o filme é melhor que o livro. Acontece. Crônicas de Nárnia? Acontece. Stardust também. Stardust, é verdade. Stardust. E o resto eu não consigo pensar, não. Sandman, a série é melhor que o livro. Bom, não sei, gente, mas de qualquer forma... O que a gente vai falar aqui é para vocês deixarem sugestões, né? Quem sabe a gente faz línguas mais difíceis. Top 10 línguas mais difíceis. Eu achei bem legal esse tema. Ou um outro termo de top 10 que você queira aí falar pra gente, por exemplo, terremotos. Terremotos também é legal de falar. Tsunamis? Tsunami. Ou outro tema ligado à geologia naturais. Do povo da areia. Vai aparecer um monte de geologista que vai brigando com a gente. Geologista. Os caras vão te pegar na rua, maluco. O povo da areia. Só falta você falar que é pedra. Eu vou tacar uma pedra nele. Não é pedra, é mineral. Eu vou tacar pedra nele. Um abraço pra galera da geologia, gosto muito. Se eu soubesse estudar matemática, seria uma área que eu teria estudado, porque eu sou, assim, eu adoro caverna. Nossa, espeleologia, muito legal. Que é um campo da geologia. Então fica meu abraço a todos os geólogos. Se você, meu querido Padawan, tá pensando em estudar uma área maneira e gosta de matemática e geologia, vai estudar petróleo. Isso aí, gente. Fica aí. Um abraço pro povo da areia. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Isso aí, gente. Deixa nos comentários o próximo top 10 que você quer e... Até o próximo vídeo. Tchau!